Eu estou aqui nesse lugar lindo, incrível, mas algo está faltando nesse vídeo. Como fica incompleto falar sobre finanças para casais sem a minha amada aqui do lado? Quantas vezes nós tomamos decisões financeiras sem consultar o nosso cônjuge, sem fazer em alinhamento no nosso casamento? E é sobre isso que nós queremos falar com você nesse vídeo. Meu amor, seja muito bem-vinda ao nosso vídeo. Vamos falar sobre prioridades na vida financeira de um casal. Mas antes, nós queremos te convidar para compartilhar esse vídeo com 20 pessoas que você conhece. Uau! Compartilha e se inscreve nesse que será o maior canal de finanças para casais de todo o Brasil. Quantas vezes vocês já se viram perdidos nas finanças de vocês porque não tinham foco em uma prioridade? Trabalham muito, se esforçam muito, mas o dinheiro não rende. Vocês vivem uma vida sem objetivos claros. Sabe aquela vida de apagar incêndio? Vamos apagar aqui, a gente faz... Sabe aquele momento em que você faz uma reserva, conseguiu no primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, já deu uma emergência e você já precisou usar a sua reserva? Parece que não flui, não é? Por que será que isso acontece? Quando nós falamos de finanças para casais, é muito importante percebermos que a dinâmica da sua tomada de decisão e do seu alinhamento de futuro mudou. A configuração, a dinâmica pela qual você vai construir a sua vida financeira é diferente de alguém que antes era solteiro e tomava suas decisões sozinhas e independentes. Agora, quando casados, nós precisamos construir uma vida financeira que caminhe para a mesma direção. Você já conheceu algum casal que depois que conquistou o dinheiro acabou se separando? Olha, alguns. Famosos, e já, gente, anônimos. já viu o exemplo absurdo, assim, uma vez eu estava numa igreja e aí um homem foi testemunhar. Quando ele era médico, ele era muito bem sucedido, muito bem posicionado financeiramente, ele decidiu se divorciar. E aí quando ele decidiu se divorciar, ele fez o cálculo que se ele se separasse 50% do que ele ganhou até aquele momento, ele teria que compartilhar. Então ele teve uma péssima ideia, resolveu matar a esposa. E aí nesse testemunho, ele foi lá e mexeu no freio do carro. Só que adivinha quem pegou o carro? O filho. Então assim, Deus usou a vida deles, o testemunho foi muito impactante. E no final ele deu um testemunho tão forte na igreja, porque naquele momento ele conheceu Jesus. E aí, muitas vezes a gente para pensar, às vezes a pessoa ela é tão pobre, que a única coisa que ela tem é o dinheiro na conta. Então a gente não fala para casais que tem essa ambição apenas, né? Exato, porque assim, a parte técnica das finanças, isso você vai aprender aqui no canal. Inclusive eu vou deixar para vocês aqui um vídeo sobre uma organização financeira fácil, objetiva, um método simples para vocês aplicarem ainda hoje nas finanças de vocês. Mas nós sabemos que a vida financeira de um casal é construída para além dos números que estão em sua conta, para os números que você tem guardado ou a dívida que você tenha também. Nós acreditamos que o casamento é a maior união e a maior força que um casal tem. O seu cônjuge é a pessoa que mais torce por você. E se hoje ele não está torcendo ou ela não está torcendo, vocês precisam se alinhar. Porque quando vocês se alinham e falam a mesma língua, vocês são imparáveis. Vocês conseguem enriquecer e viver uma vida extraordinária. E para que vocês consigam fazer esse alinhamento de prioridades, nós queremos deixar 3 dicas aqui práticas para que vocês façam isso de maneira objetiva. O primeiro deles é definir o porquê de vocês. Cara, o porquê que vocês estão pagando um preço tão grande de trabalho, de esforço, de empenho? Onde vocês querem chegar? Esse porquê se torna uma motivação intrínseca, uma motivação interna, maior do que qualquer coisa externa que possa tentar atrapalhar vocês como casal. Se vocês desenvolverem essa força, tendo muito claro o porquê de vocês, e observe que quando casal, vivemos uma experiência forte de ter um filho, por exemplo, nosso porquê está totalmente alinhado
a história do nosso filho. Então, se nós tivermos que trabalhar mais, nos esforçarmos mais, pagarmos um maior preço para darmos o melhor aos nossos filhos, nós faremos isso, porque o nosso porquê é muito forte. Como casal, vocês precisam sentar e escrever o porquê de vocês como casal. O porquê que vocês estão juntos, o porquê vocês decidiram lá atrás se casar e tomar essa decisão juntos como casal. A nossa segunda dica... Antes disso, eu queria dar um exemplo muito claro que a gente presenciou, né? Na verdade, a gente não viveu. A gente presenciou quando o Vinícius estava no banco ainda. Uma grande executiva do banco, muito bem sucedida, no auge da carreira, ganhava muito bem, tinha uma boa posição, né? Uma boa estratégia. Ela era uma pessoa muito bem vista no banco. Ela decidiu pedir as contas. E aí as pessoas inicialmente acharam que era porque ela tinha ganhado uma proposta. E aí foram atrás para tentar entender, só que quando foram atrás, ela foi muito clara. Ela falou, olha, eu estou saindo porque eu decidi cuidar da minha família. O porquê dessa mulher, num determinado momento, se perdeu. Ela era muito boa no que ela fazia, só que ela entendeu que ela ia chegar lá no final sem a família dela. Então ela decidiu que aquilo não valia a pena. E eu não estou incentivando você a sair do seu trabalho, tá? Eu estou incentivando você a alinhar as expectativas, ter claro aonde vocês querem chegar. Se tiver que se dedicar, que seja intensamente por um período. Qual é a importância da sua família na sua vida? Qual é o porquê de vocês? Tendo isso claro, vocês não vão desfocar e vão chegar no objetivo. O segundo ponto muito importante é vocês construírem um quadro visual da visão de futuro de vocês. A partir desse porquê, em várias das áreas da vida financeira de um casal, vida pessoal, relacional, vida de trabalho, todas as áreas de vocês possuem um porquê. A vida financeira de vocês vai ser um desses porquês. E a partir disso, definam um quadro visual. Nós, seres humanos, funcionamos, agimos, racionalizamos muito daquilo que nós queremos a partir do que nós visualizamos. É cientificamente provado que quando nós temos uma visão daquilo que nós queremos alcançar, o nosso cérebro começa a trabalhar em favor daquilo que nós queremos alcançar e da nossa visão de futuro. Então, como casal, construam. Talvez peguem fotos da internet com a visão de futuro que vocês querem chegar, de inspirações daquilo que vocês querem alcançar e realizar como casal e como família, para que vocês se mantenham focados e tendo uma prioridade única para o casal e para o relacionamento de vocês. A nossa terceira e última dica é: conheça a história e os valores do seu cônjuge para definir muito bem o porquê de vocês. Não faça essa definição sozinho. Convide a pessoa, convide o seu filho, convide a família, que são vocês, seu esposo, sua esposa, para estar do seu lado e fazer todo esse alinhamento. Você vai conhecer a história da sua esposa na convivência, no diálogo, na observação. Isso não é uma coisa robotizada que você vai olhar e falar, olha, vem aqui, deixa eu conhecer sua história. Isso é ao longo da jornada. Vai olhando, né? E é muito importante nesse processo da jornada você fazer boas perguntas ao seu cônjuge. De fato entender qual foi o maior desafio financeiro que ele viveu na infância, quais são as memórias financeiras que ele possui na infância, os traumas, as alegrias, as conquistas, tudo que o seu cônjuge viveu financeiramente ao longo da história, da jornada antes do seu casamento, contribuem para a sua motivação, para os seus porquês atuais. Mas nosso papel aqui é ajudá-los nesse processo de construir uma vida financeira em que vocês tenham um porquê agora do casamento de vocês, alinhado às prioridades de vocês do casamento e do futuro que vocês querem construir como casal. Então que esse vídeo seja de fato como uma flecha ao coração de vocês. Contem com a gente nessa jornada. Nós já passamos por algumas situações e isso nos fortaleceu. Nós tivemos brigas, confusões, nós precisamos nos alinhar, nós precisamos sentar. E nós estamos aqui para ajudar você e sua família a se organizarem e a viver um novo futuro, uma nova história. E para encerrar esse vídeo, eu vou deixar para vocês aqui uma outra recomendação de um vídeo para vocês continuarem essa jornada de crescimento financeiro de vocês. E lembre-se, juntos nós somos muito mais fortes. Sempre.